Quando a gente fala de relógio Oriente, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Oriente 3 estrelas. Provavelmente deve ser o Oriente do vovô, o Oriente do papai, né? Esses relógios aí fizeram muito. O pessoal da geração de 70, 80, né? Que teve a sua juventude na década de 70, 80, basearam-se muito em cima dos relógios Oriente 3 estrelas, né? Foi a época que a Oriente entrou no Brasil e começou a distribuir os seus relógios aqui no Brasil. E nesse período aí, a Oriente tinha dentro dos relógios deles os calibres 46940 e o 46941. Tá? São dois relógios excepcionais com 21 joias e principalmente eles tinham um sistema de anti-choque da Seiko, né, que é o Die-Shock, né, da Seiko, e também tinha uma base, o relógio, o calibre 469, para quem não sabe, a base do calibre 469 foi o calibre 7006, 7005 da Seiko, tá? Então a Seiko já estava apostando nos modelos quartzo, né? Eles estavam apostando nos modelos quartzo e eles não viam tanta necessidade de ter ainda o calibre 7005, 7006. Então eles abriram mão um pouquinho desse calibre e acabaram vendendo os direitos para a Oriente. A Oriente se aproveitou desse lapso da Seiko e que através desse maquinário eles conseguiram ganhar o mundo, porque o 469 ficou se tornando um trator, né? Hoje em dia, a grande maioria das pessoas, talvez todos os relojoeiros que você conheça, começou a trabalhar ou teve sua escola em cima de um calibre Oriente, o Oriente 469, o 469, 41, 42, 43, né? Então isso aí foi uma grande sacada que a Oriente aproveitou, pegou o momento certinho onde a Seiko estava tentando angariar fundos, revendendo os direitos do calibre. A Oriente aproveitou desse momento e acabou comprando os direitos e fazendo então em cima do 7005, 7006 o calibre 469. E o 469 já virou lenda, né? Porque o 469 foi aposentado agora em 2019. O 469 infelizmente se aposentou, certo? E agora vem chegando os novos calibres desde 2016, 2017, 2017 a gente já consegue ver o calibre F49 rodando por aí. Qual é que é a grande diferença do calibre F49 para o calibre 469? Basicamente, não existe muita diferença, tá? Existe um parafuso a mais, um parafuso a menos ali e tudo mais, mas a grande diferença que existe entre os dois calibres, tá? A grande diferença, primeiro, o botão do acionamento do calendário não existe mais. E o segundo é, lógico, o acabamento do calibre F49, que é muito superior ao acabamento do calibre 469. Mas nós temos que contar uma historinha bem legal ali, porque é o seguinte, o 469 ele ultrapassou a pior época vivida pelos calibres automáticos e sobreviveu. Então ele foi um dos poucos calibres que ultrapassaram a década de 70, 80, 90, o início do século, até 2, 3 anos atrás, né? E sobreviveu, tá? Então quando a gente fala assim, mas a Seiko também tem o calibre automático dela, ela teve a evolução do calibre automático dela, passou do 6105, do 61 para o 7S, né? Depois do 7S agora veio para o 4R, nesse período todo. Enquanto isso, a Oriente só trabalhou com 469, desde a década de 70 até agora. Então, se a gente for analisar dessa maneira, tá? A Oriente tem o calibre com maior longevidade, né? Com maior longevidade de produção, tá? São 50 anos de produção, basicamente, de calibre 469. E um parênteses aí bem legal é que o 469 ele era muito versátil, né? Ele era muito versátil, ele poderia utilizar dentro de um King Diver, como também num Oriente 3 estrelas de 37 milímetros. Então era bem versátil o tamanho da máquina, então acabava se tornando uma ótima opção de calibre, né? E então quando você via um King Diver, o King Diver é um super relógio, olha só, esse aqui é melhor. Na verdade, o calibre dentro era totalmente igual, tanto do King Diver como do 369, do calibre do relógio 3 estrelas comum, tá? E isso continua até hoje, até o F49 também. Hoje o F49 está dentro dos relógios King Diver e ao mesmo tempo também está dentro dos relógios Oriente 3 estrelas. Tá? Apesar que o King Diver, existe o King Diver na linha 3 estrelas, é justamente por isso que ele ganha o calibre F49. Tá?
A proposta desse calibre 469 era justamente, tá? Ganhar um público mais, como é que eu vou dizer? Um público do público da classe C e D, tá? Basicamente, eles não queriam um relógio para ganhar a classe A ou classe B, eles queriam um relógio para quê? Porque o pessoal, as pessoas que estão na classe C e D, geralmente, são pessoas que estão lá na labuta diária, lá, capinando o campo, que estavam lá, sabe, servindo de pedreiro, servente de pedreiro, esse pessoal que usava serviço mais braçal. Por que o foco era justamente esse público? Porque na década de 70 e 80, com a chegada dos quartos, o quartzo era muito bonito, porém tinha dois problemas, tá? O primeiro problema, a troca constante de baterias, tá? E o segundo problema é por conta da grande rede de assistência técnica do Brasil. O Brasil sendo um país continental, ficava difícil de ter uma boa qualidade na troca da pilha, tá? Quando havia, por que havia não havia essa qualidade? Porque na hora que você abria o relógio, o cara acabava cortando a borracha ali, começava a entrar água, ou às vezes acabava fechando mal, começava a entrar água no relógio, e isso danificava direto os circuitos dos relógios quartzo. Então os relógios quartzo, ao mesmo tempo que eram muito bonitos, ganharam a fama naquela época de relógios frágeis. Tá? Então, por isso mesmo que o pessoal da década de 70, 80 prefere ainda os 3 estrelas, os relógios automáticos, dizendo: esse relógio aguenta, esse relógio de pilha não presta. É mais ou menos por aí, por conta desse detalhe. Tá? Então, o 469, o cara colocava no pulso, ia pescar, pulava no rio, catava o peixe na unha e voltava para cima do barco com o relógio funcionando. Era mais ou menos por aí. Então, o Oriente 3 Estrelas ganhou essa fama de trator, praticamente, e com isso tudo ganhou o gosto dos brasileiros. Não só dos brasileiros, mas países de terceiro mundo, praticamente quase todos de terceiro mundo gostam do 3 Estrelas, né? Seja no Oriente Médio, seja na Índia, seja na própria China, seja até mesmo no México ou em países da América Latina. Eles são muito procurados por conta da sua qualidade, do seu design e do seu preço, tá? Porque geralmente um relógio Oriente 3 Estrelas não passa hoje da casa dos R$1.000. Eles ficam ali batendo na casa dos R$1.000 hoje, tá? Para quem... para os mais antigos, né, ainda continua praticamente o mesmo preço da década de 80, tá? Por que continua o mesmo preço da década de 80? Na década de 80, eu me lembro até hoje que ainda quando eu vinha trabalhar com meu pai aqui na loja, a gente sentava ali do lado e ficava olhando ele negociar os relógios ali, vendendo os relógios, e era muito fácil você perceber que um relógio valia 2, 3 salários mínimos. Tá? 2, 3 salários, só que naquela época o salário mínimo valia $70. $70. Então, se a gente falasse 3 salários mínimos, nós estamos falando de $200. $200, tá? Então, hoje daria R$1.100. Então, é praticamente o mesmo preço que nós estávamos negociando há, basicamente, 30 anos atrás. Então, o preço do Oriente 3 Estrelas não mudou, apesar de ter mantido toda a qualidade. Agora, vamos para o que interessa. O que o F49 tem a oferecer melhor que o calibre 469? Tá? Então, vamos lá. Com a incorporação, com a compra da Epson, a Epson comprando a Oriente, a negociação começa em 2002, certo? Em 2009, ela já adquire mais que a metade das ações da Oriente, então, por isso, ela já era mandatária em 2009 da Oriente. E desde 2009 ela já vem criando novas perspectivas para os relógios do Oriente, desde 2009. Só que, como a Oriente já era uma empresa global, né, já existia fábricas na China, já existia fábricas no Brasil, né, e outros países do mundo, então por isso mesmo a Oriente precisava cumprir esses contratos. Tanto é que um fato interessante é o seguinte, que apesar da Epson ser dona da Oriente, né, os relógios Oriente Quartzo aqui no Brasil ainda utilizavam calibres Miyota. A Miyota é da Citizen, e a Citizen é a concorrente direta da Epson, só para você ter uma noção, né? Então, por conta disso, eles tiveram que terminar todos os acordos bilaterais, os contratos bilaterais que haviam, antes de assumir por completo a Oriente. Né? E em 2017, finalmente, então, a Epson incorpora a Oriente dentro da sua fábrica. Né?
E com essa incorporação, quem é que ganhou mais com isso tudo? Foi vocês que estão aí do outro lado. Porque o que aconteceu? A Epson pega então os engenheiros da Oriente, passam um know-how que a Seiko tem aí em cima dos calibres Seiko, tá? E com isso eles ganhando um pouquinho mais de conhecimento. Nesse sentido, o que aconteceu? Houve uma evolução dos calibres Oriente. Mas que tipo de evolução que aconteceu? A evolução que as pessoas hoje em dia estão procurando, a precisão, tá? A precisão. Então, na década de 70, na década de 80, eles queriam relógios duráveis, relógios resistentes. Hoje nós queremos relógios pontuais, relógios mais precisos, né? Então, por conta disso, a gente vai, se você olhar bem as duas partes, tá? As duas tinham propostas completamente diferentes, tá? Enquanto o 469 tinha uma proposta de relógio para toda a obra, relógio para bater e quebrar, para não quebrar, né? O 469 tem uma proposta de ser mais pontual, né? Mas existe um preço a pagar pela pontualidade. Por que existe um preço a pagar pela pontualidade? Para você conseguir um funcionamento mais macio, um funcionamento mais preciso, você precisa deixar as peças mais frágeis, certo? Para você deixar as peças mais frágeis, isso perde um pouquinho na resistência, na durabilidade do relógio, tá? Mas levando em consideração que há 50 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas tinham serviços mais braçais, né? Hoje em dia o serviço, apesar de ser duro, ainda não é tão braçal igual há 40 anos atrás, porque veja bem, quando você pegava para capinar um lote naquela época, você ia com a enxada, batia com a enxada lá o chão inteiro. Hoje em dia não, você vai capinar um terreno, você usa o quê? Uma maquininha como é que fala? Aquela maquininha Steel, né? Para cortar grama. Não é isso que você usa? Então, hoje em dia você não precisa mais ficar batendo, você só fica girando para lá e para cá. Antigamente você precisava, por exemplo, bater uma massa, você ficava lá com a enxada virando a massa ali dentro da caixa ali para poder fazer com que a massa... Hoje não, tem uma betoneira, você coloca tudo lá dentro da betoneira e a betoneira faz o cimento para você. Então, apesar do serviço ainda ser duro, não é tão braçal igual era há 40 anos atrás. Então, por isso que os relógios hoje ainda resistem da mesma maneira que há 40 anos atrás. Certo? Então, a questão maior é que houve uma mudança de proposta, uma mudança de propósito da Oriente, né? Enquanto naquela época existia um propósito de durabilidade, de longevidade, hoje existe, além da durabilidade, além da longevidade, existe também a questão da pontualidade, da precisão. Então, se a gente for analisar o calibre F49 com o calibre 469, qual seria melhor? Se a gente pegar o 469 43, tá, que seria a última geração do calibre 469, com o F49, basicamente não existe muita diferença entre os dois. A pontualidade dos dois é muito próxima, tá? Só que o F49 ganha um pouquinho justamente por conta do acabamento interno. Mas o que o acabamento interno tem a ver com a precisão do relógio? Quando você tem uma peça, tá, cheia de ranhuras, a tendência dela segurar é muito maior. Quando você tem uma peça bem polida, uma peça bem acabada, então existe um deslize um pouquinho mais suave das peças. E isso faz com que o relógio funcione um pouquinho mais suavemente. E isso faz com que a precisão aumente. Então é justamente esse ponto aí que a Oriente aprendeu da Seiko. A Seiko já fazia esse tipo de tratamento nos calibres Seiko desde a virada do século, quando eles começaram a aprimorar então os calibres pro Gran Seiko. Então esse know-how foi repassado para a Oriente, e a Oriente falou assim, puxa vida, se a gente fizer isso também pode dar certo. Fizeram, e hoje nós temos ali calibres da Oriente lá dando 5 por dia, 5 segundos por dia, 4 segundos por dia. Então é impressionante quando a gente fala qual é o melhor, F49 ou 469, tá? Em termos de durabilidade, em termos de pancada, levar pancada, 469, 41, 469, 40 com certeza são muito melhores, tá? Eles são muito mais resistentes, eles eram feitos para aguentar a pancada, certo? Com o advento do quartzo, a Oriente precisou então, eu falo desidratar, né? Mas a Oriente precisou fazer corte de custos para manter o mesmo patamar de preços, tá?
Por que ela teve que fazer esse corte de custos para manter o mesmo patamar de preço? Uma coisa é você vender 100 mil relógios por ano e outra coisa é se você vende 10 mil relógios por ano. Então, como a produção de relógios automáticos reduziu e a Oriente não abriu mão de produzir os relógios automáticos, então, o que ela precisava fazer? Ela precisava reduzir custos. E para reduzir custos de um relógio, não é uma tarefa muito fácil. Tá? Tirar um parafuso daqui, colocar uma peça, em vez de alumínio, colocar um plástico, um poliuretano, né, que é um plástico um pouquinho mais resistente, tá? Fazendo essas pequenas trocas, né, você ganhava muito em termos de custo de relógio. E como é que fala? A máquina não perdia em precisão. Tá? Então isso aí era interessante. Algumas pessoas falam, mas começou a colocar plástico no relógio, por isso que ficou ruim. Não ficou ruim por causa disso, não. Tá? A única coisa, a grande diferença que existe é que no 46940, 46941, eles eram feitos para levar porrada. Tá? O 46942, 46943, eles não foram feitos para levar porrada, eles foram feitos para ser usados no dia a dia sem levar porrada. Essa que é a grande diferença. E essa visão do 46943 passou então para o F49. Então, em termos de precisão, se a gente estiver falando em precisão, o F49 é superior, 100% superior ao 469, tá? O 4041. Se a gente falar em pancada, levar porrada, o 46940, 46941 com certeza são melhores que o F49. Então, as duas propostas são propostas diferentes, tá? São propostas diferentes, tá? Porém, não interferiu na durabilidade das peças. Tá? O que eu tenho visto, por exemplo, existe uma necessidade, por exemplo, se você for, por exemplo, um motoqueiro, andar muito em trilha, por exemplo, e gosta de usar um relógio automático, eu aconselho você, em cada 1 ano e meio, 2 anos, levar para um bom relojoeiro para fazer o reaperto dos parafusos, principalmente os parafusos do automático. Tá? Existem 2 ou 3 parafusos no automático ali que seguram o automático, que com a trepidação eles vão soltando. Tá? Esse tipo de coisa acontecia no 4694140, acontecia, só que levava mais tempo. Por que levava mais tempo? Porque eles eram presos com parafusos maiores. Então levava-se mais tempo para você ter como é que fala? Um desgaste nesses parafusos para você refazer o reaperto. Agora, no F49 não, no F49 ele já solta um pouquinho mais rápido, então por isso você precisa fazer esse reaperto, vira e mexe, você vai ter que fazer esse reaperto, principalmente se você utiliza o relógio de maneira com estresse constante, tá? Quando você está usando igual eu estou usando aqui no dia a dia, num serviço de escritório, num serviço de balcão, igual eu faço aqui, não há necessidade nenhuma de você fazer esse tipo de aperto. Mas no caso de estresse contínuo, sim, existe. Assim como qualquer relógio, tá? Mas eu tenho um relógio de mergulho. Né? Se você compra um relógio de mergulho, tá? E você utiliza ele para mergulho, você precisa levar ele para fazer uma assistência técnica em 1 ano e meio, 2 anos, você precisa levar. Por que você precisa levar? Porque ele está em estresse constante. Agora, você compra um relógio de mergulho, né? E você não usa para mergulho, você só usa aqui no balcão, aqui igual eu uso aqui, para que você vai levar para trocar as borrachas? Entendeu? É mais ou menos igual a isso. Uma situação bem... Eu gosto muito de ver automobilismo, né? Então, uma reportagem que eu vi na década de 90, se não me falha a memória, na 4 rodas, que contava a história dos Gol produzidos no Brasil para rally e os Gol de rua, né? Qual a diferença que existia entre os dois, né? E além da toda a carenagem ser completamente diferente, né? Ele dizia o seguinte, a cada corrida de rally, eles precisavam desmontar o carro inteiro e remontar o carro de novo para fazer uma revisão geral no carro. Por quê? Porque eles não queriam que quebrasse na próxima corrida, certo? Já o carro de rua, não, o carro de rua podia rodar 5 mil, 10 mil quilômetros ali, eles não precisam desmontar o carro. Tá? Quanto muito precisa trocar um óleo, trocar uma correia, mas ele não precisa desmontar o carro inteiro. Já o carro de rally era praticamente desmontado por inteiro. Por quê? Porque eles precisavam fazer uma revisão geral, porque ele estava em estresse constante, enquanto o carro de rua não. Então essa que é a grande diferença quando você pega um relógio que está em estresse constante e um relógio que não tem estresse nenhum. Então por isso que você tem que prestar muita atenção em questão de durabilidade. A questão de durabilidade é relativa, certo? A questão de longevidade hoje em dia é relativo também.
tudo fica sendo relativo dependendo da forma que você usa o seu relógio e da forma que você cuida do seu relógio. Mas algumas pessoas vão dizer para mim assim, mas Carlos, eu vejo um monte de relógio 469, 41, 40 funcionando até hoje. É lógico que vão estar funcionando, porque esses sobreviveram porque o dono cuidava, tá? Os relógios que sobreviveram, tá? 40 anos aí funcionando, 50 anos funcionando, eles funcionam por quê? Porque o dono cuidou, tá? Se você olhar ali a caixa que eu tenho ali, cheia de máquinas desmontadas, você vai ver a quantidade de relógio que foi pro lixo. Você entendeu? Então, é muito fácil você pegar uma amostragem só de relógios sobreviventes e dizer assim, ó, os relógios eram bons, sobreviveram todos. Não, não sobreviveram todos. Existem muitas baixas. Então, isso aí é bem interessante você levar em consideração. Então, o F49 é um bom relógio? É um excelente relógio, principalmente porque ele é voltado à precisão do relógio e não à durabilidade ou à resistência em pancadas, certo? Já o 46940, 46941 eram feitos para isso, tá? Essa que é a grande diferença desses dois calibres. Eu consegui ajudar vocês? Se eu conseguir, por favor, deixa aí embaixo o que você achou dessa minha explanação, se você gostou, se você não gostou, se eu estou errado, se eu estou certo, pode deixar aí embaixo que é muito legal, tá ok?